Samsung A217 não funciona áudio de jeito nenhum. Vamos ver hoje como resolver esse problema. E ele é mais simples do que você imagina. Já aproveita, se inscreva no canal. Se de alguma forma eu te ajudar com esse vídeo, dê um like e ative as notificações para sempre receber novidades em primeira mão. Vamos resolver esse problema. Se você tiver algum aparelho que não funciona áudio, fica até o final desse vídeo que essa dica pode te ajudar. É uma dica simples e valiosa. Já resolvi muitos casos com essa dica. Vamos lá. Eu tenho um A217 aqui que não está funcionando áudio em nenhuma função. O que eu quero dizer com isso? Não vai o auricular, que é quando você coloca na orelha para escutar, não vai a campainha, que é feito por essa função aqui de baixo, não vai o microfone, não vai viva voz, não vai nada de áudio. Quando você pegar um aparelho que está dessa forma, independente de marca ou modelo, verifique sempre se o conector do fone de ouvido está livre. Nesse caso aqui, nós podemos ver que tem aqui dentro um pino, ó, que é o pino do fone de ouvido. Já tentei tirar por aqui, mas eu não consegui, tá? Então esse pino aqui é o pino do conector do fone de ouvido, que a pessoa, o cliente, usou o fone de ouvido e quebrou esse pino ali dentro. Por que para de funcionar todo o áudio? Pelo fato de que, com o fone de ouvido conectado aqui, ele dá contato e informa para a placa principal, para o circuito, que precisa mandar o áudio para o fone de ouvido, porque tem um fone de ouvido conectado aqui embaixo. E aí o áudio não vai em nenhuma outra função. E também não vai para o fone de ouvido, porque o fone de ouvido não está conectado. Tá, ok? Muitas vezes ele aparece aqui em cima do menu, ou no aparelho em si, que está com o fone de ouvido conectado. Mas alguns acabam não aparecendo. Quando você abaixa e levanta o volume, você consegue confirmar que vai estar áudio do fone de ouvido, mas às vezes passa despercebido e a gente não percebe sobre isso. Esse detalhe do menu. Então, verifique sempre se o pino P2 está aqui conectado. Beleza, o pino P2 está aqui conectado e está quebrado ali dentro. O que nós vamos fazer agora? Tentar puxar. Eu já tentei puxar por aqui e não vem. Tá? Vamos sempre tentar puxar externamente para não precisar abrir o aparelho. Nesse caso aqui, nós vamos ter que abrir. Eu já deixei ele previamente aberto. Tá? Então a tampa traseira a gente vai aquecer, vai retirar ela, tá? Quais são os cuidados aqui? Dois cuidados, tá? Não deixe de aquecer, né? Então você tem que sempre dar uma aquecida. Eu não aqueci aqui porque já está previamente aberto, tá? Então não aqueça nem de mais nem de menos. E vai levantando ela. Aqui, ó, nós temos o flex da biometria, tá? Então o que eu faço aqui? Eu levanto um pouco aqui a tampa traseira, tá? Para eu ver a conexão do flex aqui. Então, eu conseguindo ver a conexão do flex aqui, eu pego a pinça e tiro o flex fora, certo? Para não quebrar para não arrebentar e parar essa função da biometria, certo? Outra dica aqui, outro cuidado que você tem que ter. Nós temos aqui os flex de antena, tá? Então aqui é a antena superior e a antena inferior. Na hora da abertura, quando você for abrir, seja com explorador, seja com raio-x, seja com carta de baralho, qualquer ferramenta que você usar, na hora da abertura, você pode pegar aqui no flex e acabar rasgando. Então sempre se atente a isso. Cuidado para não rasgar nenhum flex aqui. Como você pode ver, está sem os parafusos também. Tá? Então nós vamos agora retirar essa carcaça traseira, ou painel traseiro. Tá? Eu já retirei os parafusos, já deixei previamente aberto. Nós não podemos esquecer da gaveta do chip, certo? Do engate da gaveta do chip aqui, tá ok? Por quê? Se ficar esse engate da gaveta ali, ele infelizmente vai prender essa carcaça. Prendendo a carcaça, ela vai ficar preso, né, e não vai me deixar retirar esse painel traseiro aqui, tá? E agora nós vamos retirar o painel traseiro. Para retirar o painel traseiro, eu uso um explorador. Você pode usar o que você tiver ali, certo? Seja desse modelo, seja desse daqui que eu estou usando aqui. Tem esse outro modelo aqui, certo? Você pode fazer com o que você quiser. Pode ser com a unha também, tá? Ó, também dá com a unha. Eu gosto de usar a unha, eu não uso luva por isso, tá? Por causa de que com luva eu perco o tato. Para proteção, uso pulseira antistática. A proteção antistática eu uso a pulseira, uso a bancada aterrada, uso o jaleco, tá ok? Então, nós vamos levantando aqui. Eu sempre levanto um pedaço com o explorador e depois eu vou indo com a unha e com a mão. Sempre devagar. Se prender, eu vou lá com o explorador e dou uma leve passada aonde está prendendo para ele me ajudar a abrir, certo? Então, nós vamos seguindo aqui com essa abertura.
Como eu falei, eu gosto de usar a mão sem luva, pelo fato de que eu sinto o tato da mão, da força que eu estou fazendo, o tato do aparelho. O cuidado que você tem que ter aqui é não forçar, você pode ver que está entortando aqui. Ó. Se eu forçar para cá, ó, minha unha sempre eu deixo comprida para poder fazer a abertura. Eu uso ela como explorador de abertura de aparelho. Se eu forçar para cá, eu posso quebrar aqui. Tá? Então, nesse caso, a gente vai dar uma leve pressão e vai colocar o explorador ou o que você tiver ali no meio para abrir no engate aqui, certo? Então a tampa traseira aqui, o painel intermediário já foi retirado também. Primeiro passo, quando você tem o aparelho desmontado, sempre retire a bateria. Então vamos desconectar a bateria para trabalhar com segurança. Qual era o defeito dele? Fone de ouvido conectado aqui, o cabo P2 quebrou aqui dentro. Então aqui nós conseguimos avaliar aqui, ó, que eu tenho acesso ao cabo P2 internamente. Aqui ao redor nós temos o contato, tá? Então por que para de funcionar o áudio todo? Porque dá o contato aqui na placa, passa por esse flex, vai para a placa principal e aí ele diz assim, ó, o fone de ouvido está aqui conectado. Como o fone de ouvido está conectado, ele vai dizer assim para o circuito de áudio, ó, não manda áudio para nenhum lugar, manda o áudio para o fone de ouvido. Por isso que para de funcionar o áudio por completo. Então nós vamos pegar aqui, ter acesso ao pino que está quebrado, forçar para baixo e nós tiramos ele fora. Pronto. Agora é só fechar o aparelho, montar e testar, tá ok? Lembrando, isso só vai funcionar se for fone de ouvido quebrado o pino ali dentro, se não tiver nenhuma outra falha extra, tá? Mas a grande maioria, quando para o áudio total dos aparelhos Android, geralmente é porque o pino do fone de ouvido quebrou dentro do aparelho. Vamos agora fechar, encaixamos a bateria, agora é fácil, é o procedimento inverso. Então a gente encaixa a bateria de volta, encaixa a carcaça, certo? Agora eu aconselharia você o quê? Fazer o checklist do aparelho. Para quê? Para não montar ele à toa, para não fechar ele à toa, né? Então você vai, eu deixei os parafusos aqui do lado já, então você vai acabar fechando o aparelho à toa, certo? E daqui a pouco você percebe que não está funcionando alguma outra função, o áudio ou qualquer outra função, tá? Então, eu sempre aconselho você a testar o aparelho antes de fechar, ok?